Aqui é Jim das Selvas e estou aqui para apresentar mais um capítulo dessa emocionante história da conquista da Itália pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Apenas para recordar, a invasão anfíbia se iniciou no dia 10 de julho de 1943, sendo que no mesmo dia já ocorreram batalhas muito importantes, como aquelas retratadas por nós na Batalha por Biazo Ricci. Neste episódio, estaremos trazendo os fatos que ocorreram no dia D+1 da invasão, e envolveram a unidade Ranger americana e a Divisione Livorno italiana, na luta pela posse da cidade de Gela, na área de desembarque do 7º Exército americano. Como já falamos anteriormente sobre as características da Divisione Livorno em um vídeo anterior, se quiserem assisti-lo, segue o link acima. Vamos hoje falar sobre os Rangers americanos. Até 1941, o exército americano não possuía uma unidade de operações especiais. Isto mudou rapidamente quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. O general Lucian K. Truscott, então agente de ligação entre o exército americano e o quartel-general britânico de operações combinadas, propôs ao general George C. Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército Americano, isto em 26 de maio de 1942, para proceder à imediata organização de uma unidade americana nos moldes dos comandos britânicos, sendo rapidamente autorizada a ativação da primeira unidade Ranger. A escolha da denominação Ranger para esta unidade foi do próprio General Truscott, que a escolheu pelo fato de poucas palavras teriam como esta uma conotação tão gloriosa na história militar americana. Para liderar a formação desta unidade foi nomeado o capitão William Orlando Darby, então com 33 anos, originalmente um oficial de artilharia com experiência operacional em cavalaria e infantaria e com treino anfíbio. Uma vez terminado o recrutamento, foi iniciada a primeira fase de treinamento em julho de 1942, no famoso Centro para Treinamento dos Comandos Britânicos, em Achnacarry, Escócia, onde pela primeira vez o exército americano efetuou treino com munição viva, ou seja, real. Nesses treinos, um Ranger morreu e vários ficaram feridos. Darby era famoso pelo rigor com que aplicava os treinamentos. Certa vez o general Omar Bradley comentou que ele treinava seus homens com tão pouca piedade que esses logo imploravam por uma missão de combate que os livrassem destes treinos. Dos 575 homens inicialmente escolhidos, foram selecionados 447 soldados e 26 oficiais após a fase de treinamento, que foram os membros originais do 1º Batalhão Ranger. O batismo de fogo dos Rangers aconteceu no norte da África, onde o seu desempenho foi extremamente satisfatório, o que levou o exército americano a criar mais 2 batalhões para a invasão da Sicília. Durante esta batalha, estaremos acompanhando 2 pelotões do 1º Batalhão de Rangers original, com seu complemento de armas, que se oporão a um batalhão da Divisione Livorno. Antes de iniciar a nossa batalha, vamos observar quais são as forças à nossa disposição. Para essa luta, contaremos com 2 pelotões depletados do 1º Batalhão Ranger. Aqui vemos uma bazuca, foguete antitanque utilizado pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial. O M1 Garand era o rifle oficial do exército americano desde 1936, arma semiautomática que era superior a qualquer outro fuzil da época, com alimentação feita por um clipe de metal com 8 cartuchos que ao ser esgotado era ejetado fazendo som característico, como vocês poderão observar no vídeo.
belíssima vegetação siciliana. Aqui, um fuzil Springfield, criado nos Estados Unidos em 1903, na cidade de Springfield. Vejam só, extremamente preciso, utilizado aqui como rifle sniper. A submetralhadora Thompson foi projetada pelo general John T. Thompson entre 1917 e 1919. De calibre 45, era a submetralhadora padrão do exército americano na Segunda Guerra Mundial e possuía um carregador com 20 cartuchos. Aqui vemos um rifle Springfield com adaptador M7 para lançamento de granadas de 22 mm. Esta é a metralhadora média Browning M1919A4, calibre .30. Refrigerada a ar, foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã. O morteiro de 60 mm foi criado para ocupar o espaço entre o morteiro de 81 mm e a granada de mão, e cuja licença de produção foi comprada do engenheiro francês Edgar Brand na década de 20 pelo exército americano. Como complemento desse grupo de combate, vemos as unidades de quartel-general da companhia, veículos de transporte com munição extra e uma equipe de observação avançada que vai orientar o fogo das baterias de 300 mm do destroyer Savannah, posicionado ao largo da enseada de Gela. Agora, amigos, vamos fazer um exercício para visualizar o poder de fogo dessa unidade do exército americano. Uma vez apresentada a nossa força de combate e seu poder de fogo, vamos ao que interessa. Assim que observamos o avanço das forças inimigas, minha primeira providência é retirar meus observadores avançados da posição de alto risco em que se encontram, próximos à linha de avanço dos italianos. Além disso, este Jeep, uma Browning no chassi, será um elemento valioso nesta batalha que se inicia.
Unidades avançadas ocupam uma posição estratégica no centro do mapa, de onde irão assediar as tropas inimigas que avançam. A metralhadora Browning vai ser peça fundamental neste assédio. O que chama muita atenção é o fato dos italianos não fazerem uma dispersão pelo terreno de avanço, o que dificultaria a concentração do nosso fogo e artilharia. First Blood. Estas tropas italianas não parecem possuir armamentos que nos ameacem a esta distância. Além disso, posicionamos nossos morteiros na concentração das tropas inimigas.
Standing by for grid location. Artillery, your area. Fogo intenso das metralhadoras e dos morteiros, uma parte das forças inimigas inicia um recuo. Artillery, your area. Bring him down. O bombardeio das forças navais é intenso e arrasador. Neste ponto, vou usar o conceito de profundidade estratégica, onde retiro minhas forças progressivamente para uma posição mais à retaguarda, onde terei vantagens pelo maior alcance das armas à minha disposição. Bem, amigos, estamos chegando ao limite de 20 minutos para essa história. Vamos encerrar por hora esta batalha e aguardar o próximo episódio para saber qual o destino da Divisione Livorno e dos Rangers nessa luta. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e assinem o canal. Não esqueçam de clicar no sininho da página do YouTube para serem avisados quando sair o capítulo final desta luta. Fiquem bem, fiquem seguros e usem máscara. Namastê.